Este histórico, possivelmente para o ano, nós iremos fazer certificação do 12º ano. É a seguir para o acordo ao Mirandês. Claro que sim, claro que sim. E, portanto, essa coisa do Mirandês aos doutores e do povo, e uma coisa que é verdadeira. Pelo facto dos doutores falarem mirandês, ou tira do povo falar mirandês, claro que não tira. Minha mãe, de Analfa, tem 84 anos. 85, melhor dizer. Não sabe ler. Não sabe ler escrita, não sabe, e é analfabeta. Sacalha-me dizendo que o povo que nos costuma dizer, não sei o que será. E eu e ela entendemos nos meus vídeos. Qual é o problema? Meu pai sabe ler. Ele que eu escrevo, vai ele. Não há diferença nenhuma. E, portanto, como já disse muito bem, de facto, essa dicotomia não existe, no sentido de que uma atrapalha a outra. Mas ela existe. E é bom que exista. E é bom que exista mirandês escrito, e é bom que exista um mirandês erudito. Claro que, se eu ando há anos a estudar o vocabulário de mirandês, por exemplo, eu tenho que ter um vocabulário mais rico do que tem meu pai. Porque houve palavras, meu pai, que falam um mirandês perfeito. Porque houve palavras que eu sei, sabes porquê? Porque elas aprendi com Alcides e que meu pai não as sabe. Ele diz sicuiro. E meu pai não sabe como falam os sicuiro, mas eu falo porque me interesso. E ele escreve. E aí coisas, esta palavra eu vou saber. Registro e passo a usá-la. Qual é o problema? E então, eu sei coisas que meu pai sabe muitas mais que eu não sabia, que eu passo a saber. Assim, nas vantagens dos dicionários, nas vantagens dos vocabulários, nas vantagens dessas coisas todas. E, portanto, o mirandês, para tirar a seguinte conclusão, está a ter uma transformação que eu acho que é absolutamente apaixonante. E eu acho que é assim que devia ser estudado. Como é com a língua que nunca foi escrita quase, e que agora está a ser escrita, como é que está a nascer uma literatura pela primeira vez? Deve ser muito raro, porque as literaturas, quando nasceram, as grandes literaturas, no Renascimento e no Humanismo, nós não tuvimos Renascimento e no Humanismo, estamos a ter agora no sentido. Estás a ver? E este é um fenómeno, do ponto de vista linguístico e do ponto de vista sociológico, muito interessante. E uma novidade. E eu acho que este poderia ser interessante ser estudado. Hoje, há uma certa gente a publicar a mirandês com qualidade que, se fosse só em português, nunca escreveriam uma linha, nunca publicariam uma linha. Este é o mais valia. Dizia-me meu pai lá outro dia, mas eu ainda vim traduzir pelos Lusíadas, porque eu andava com ganas de ler, pai, nunca me calhou a ler, que eu nunca E olha que aquele é interessante. Ele nunca tinha lido os Lusíadas. Agora lemos a mirandês, e como ele, possivelmente outras pessoas, que não se interessam por ler e tal, e não sei o quê, mas como a mirandês, portanto, isto tinha mais valia também. Com o mirandês que poderia. Vais recitar os Lusíadas quando é que... Vamos já, para acabar. O mirandês vive uma situação difícil. Quem quiser marido disso, é verdade. O mirandês vive uma situação difícil. Vive uma situação difícil. Eu não sei se a razão tem a ver com essa história de impasse que tu falaste. Para mim, impasse é uma coisa muito mais simples. Eu não estou adaptado muito a esse lado. Eu costumo dizer, até quando é que o mirandês se vai a falar e como se vai a falar? Até quando os mirandês se quiserem. Esta é a questão. Claro que se a Câmara de Miranda adotasse um programa de apoio ao mirandês, apesar de termos um ministro da Cultura que é analfabeto, deste ponto de vista, por ser muito grego, por ser da área de direito, eu conheço por esse lado, mas culturalmente ele é analfabeto. E inculto, não é analfabeto, ele é alfabetizado, mas é inculto, que eu costumo dizer que minha mãe é analfabeta, mas tem uma cultura que eu nem vos conto. Não lhe é a mesma coisa. Bom, e então, se a Câmara adotasse um apoio a isto, temos as novas oportunidades que se pode dar o 9º ano, o 6º ano, o 12º ano, aproveitando o que as pessoas aprenderam ao largo da vida. Não é verdade? Porquê que a Câmara de Miranda não faz essa coisa mirandês, como fez o Piaget? Porque não queiram. Porque as pessoas, de certeza, que recebem isso.
Eu que é preciso, quando vai olhar uma pessoa na Miranda, e só para fazer folclore, botam duas palavras a mirandês no dia. Eu não gosto disso. Porquê que a Câmara não produz todos os seus documentos bilíngues a mirandês e em português? Porquê? Este custava pouco, não custava nada. São poucos documentos, não era assim tão complicado como isso. Porquê que a Câmara não faz cursos para que todos os funcionários da Câmara saibam ler e escrever em mirandês? E assim tão complicado? Não digo. Porquê que não fazem isso? Queda caro isto? Claro que não, queda barato. Há programas para apoiar estas coisas. Estás a ver? Pelas câmaras têm dinheiro para fazer tundas, puxos e essas coisas todas. Aliás, até fazer uns puxos num rio que não tem alta, tu vês para matar alta. Não, mas de verdade, portanto, eu quando falo disto, não estou a falar mal da Câmara, estou a dizer o que se pode fazer. E quem diz a Câmara diz-lhe juntas. E, portanto, há aqui todo um caminho que pode ser levado para lá, que as instituições apoiaram. E depois há o Estado que fez uma lei, aprovou uma lei e não assumiu as suas responsabilidades. Porque um Estado, quando aprova uma lei, e uma lei do Estado português, tem que assumir as suas responsabilidades. Ao nível do ensino e programas de ensino. Está aqui. Manuais, está aqui. Formação de professores, está aqui. E, portanto, há aqui todo um caminho que tem que ser feito. Agora, eu costumo dizer, os mirandeses, quando conseguiram ter a língua até agora, se estavam, e muitas vezes contra ele, e se em Câmara, e muitas vezes contra ela. E é mais difícil, mas é possível continuar. Nós até aqui temos avançado sem eles. Se for com eles, melhor é. É o que eu costumo dizer, mas temos avançado sem eles. Este é muito importante. Agora, eu não sei se o mirandês vai durar 20 anos ou 30, porque eu vos pude dizer isso. Eu vivo em Lisboa, sou imigrante, há muito tempo, allá. E eu, em minha casa, tenho 2 filhos. Com os meus filhos, eu tanto falo português como falo mirandês. São ambos competentes, tanto em português como em mirandês. Uma tem linguista, o mais vivo, e, portanto, é competente nessas coisas de língua, não tem problema nenhum. E eu tanto falo com eles em mirandês como em português, mais até em mirandês que em português. Trocamos e-mails em mirandês, SMS em mirandês, falamos ao telefone em mirandês. O mais novo, no outro dia, até só raiamos, tu não tornes a falar em mirandês ao telefone, que se nos juntam os colegas todos na escola ao redor de mim, para ouvir e tal. E uma questão de atitude que nós podemos ter, esta. E, portanto, eu cuido desta atitude, que é algo voluntarista, claro que é, mas se nós não a fazermos, então as coisas morram por si mesmo. E, portanto, a língua também é uma atitude de resistência cultural. Porquê que eu faço isto? Porque sou mais feliz, sim, só por isso. Por mais nada, sinto-me melhor, sinto-me mais feliz. E eu costumo dizer, e este é um problema de sociedade também com as pessoas. Estás a perceber? E eu costumo dizer, caralho, se me tiram a língua, depois vou a sonhar em que língua. Muito bem. Não sei se já repararam, são 8h10.